Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde. Mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Vamos falar muito aí sobre esse dia de reapresentação após 2 dias aí de folga dos atletas vascaínos. Começou a preparação do Gigante, o jogo decisivo contra o São Paulo. A gente também vai falar muito aqui sobre a questão envolvendo renovações de contrato e chegada aí de reforços aí. A gente tem novidades importantes para falar relativas ao mercado da bola. E meu amigo vascaíno, o Gigante deu um grande passo aí com relação à homologação aí da recuperação judicial. Eu vou falar muito sobre isso. Eu peço a você, por favor, e não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Pessoal, hoje o Vasco se reapresentou em clima muito festivo aí. Vasco com a melhor campanha aí no retorno no Campeonato Brasileiro. Os jogadores ganharam 2 dias de folga aí merecidamente, mas hoje todo mundo voltou. O Vasco fazendo um trabalho aí de regenerativo em campo. O Fernando Diniz, que volta aí de suspensão no próximo final de semana. O Diniz vai poder ficar na beira do campo. Graças a Deus, o Ryan se apresentou bem. O Ryan deve voltar à equipe Cruz Maltina. E o seguinte, o Vasco vai com força máxima ali para poder pegar o São Paulo. Um jogo de 6 pontos, porque o São Paulo é o nono colocado. O Vasco da Gama vencendo, vai abrir 4 pontos ali de vantagem para a equipe do Tricolor. Perfeito? Então vamos torcer aí para que dê tudo certo. O Vasco, que nessa manhã entregou aí à Justiça Carioca documentações pertinentes ao empréstimo que o Vasco pegou com a Crefisa, tá? O Vasco mandou para o administrador judicial e para a quarta vara empresarial o detalhamento de tudo que foi gasto aí com relação a essa situação aí do empréstimo. E as pessoas têm elogiado muito esse processo, porque todo mundo tem dito aí que o Vasco tem agido com transparência. Não sou eu que estou falando, né? Mas as pessoas aí ligadas aí ao judiciário, né? Também ligadas aí à situação desse processo de recuperação judicial. O Vasco, até sexta-feira, vai arrumar as certidões aí do associativo para juntar ao processo, perfeito? O Vasco que já tem as CNDs aí da SAF, isso é muito importante, perfeito? Bom, pessoal, agora a gente fala aqui sobre a situação aí de renovação de contrato, porque o Vasco recusou uma proposta aí do Betis da Espanha de 25 milhões de euros pelo Ryan. Foi o que eu disse para vocês, perfeito? O Ryan não vai alugar nenhum mesmo até o final aí, Copa do Mundo. Não sai antes da Copa do Mundo. A gente pode dizer aqui, hoje eu tive detalhes, que nas próximas horas aí o Ryan vai anunciar esse acordo com os Gigantes da Colina, tá? Isso já tem braço forte aí, tanto da Nike, tanto aí da Crefisa, e são duas empresas que chegam no Vasco da Gama
para poder dar uma amplitude muito maior. Bom, vamos falar aqui sobre situações envolvendo reforço. Primeiro, a situação envolvendo o jogador Luciano. Ontem houve um burburinho lá em São Paulo dizendo que o Luciano iria simplesmente estender o seu vínculo com São Paulo, tá? O que não deve acontecer. E o seguinte, a informação que a gente tem, que o Vasco tem realmente negociações avançadas para poder trazer o Luciano, tá? A gente foi apurar essa situação na parte da manhã, não houve assinatura de contrato nenhum entre São Paulo e o Luciano. E dificilmente terá. O jogador, inclusive, reclamou publicamente aí que a família dele foi ameaçada aí, uma ameaça muito forte, grave, que deixou aí o jogador muito chocado. O jogador desabafou após a vitória do São Paulo contra a equipe do Bahia, né, onde ele fez o 100º gol com a camisa do São Paulo. Outra situação que eu quero passar para vocês aqui, tá? É do jogador Arana. Porque independentemente do Arana estar fazendo gols ou não, tá? O Arana, vocês viram que cresceu o nível e muito, né, do Arana. Ontem arrebentou no jogo lá do Galo contra o Independente Del Valle, colocou o Galo aí na final, mas o Atlético vai fazer uma reformulação aí no elenco. O Vasco também tem negociações aí em curso com o Arana. É um jogador que agrada muito ao Fernando Diniz, o atleta Arana, tá? E o Vasco vai pegar o dinheiro ali que vai receber da venda do Piton para poder sacramentar a chegada do jogador. É o escolhido aí do Felipe para substituir essa lacuna que será preenchida com a venda do Piton. Tudo indica aí que para o Milan, né? Proposta de cerca de 10 milhões de euros aí pelo Piton. Bom, e situação aqui que a gente fala do jogador Nino, tá? A gente pode falar para vocês aqui, nesse momento, que é uma conjectura muito grande do Nino ser atleta do Vasco da Gama. Eu tomei conhecimento aí que o Nino já tem um acordo verbal, tá? Lá com o Zenit, de deixar o clube em janeiro, tá? E essa condição do Zenit não quer perder o atleta, seria aí por empréstimo. É essa informação que a gente tem como opção de compra. O empresário do jogador é o mesmo aí do Robert Renan, que trouxe o jogador aqui para o Vasco. O Robert Renan, que também é agenciado por esse mesmo empresário e é jogador aí do Zenit. Então, é o seguinte, as coisas estão caminhando, tá? Eu posso dizer aqui para vocês que, independentemente do fato do Vasco jogar Libertadores ou não, o Vasco vai ter o maior orçamento da sua história no próximo ano. E, inclusive, aí o Vasco vai ter um time muito competitivo, porque a diretoria sabe, mesmo que jogue Copa Sul-Americana, esse ano aí o Vasco ficou devendo e foi a Copa Sul-Americana mais fácil de todos. Você vê que o Galo chegou aí, um time chuchulento aí nas finais. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.